Eu, na abertura, falei que vocês são pessoas muito especiais para Deus. E a música falou isso. Não sei se vocês se deram por conta que vocês cantaram que vocês são amigos de Deus. Que privilégio a gente ser chamados de amigos de Deus. Que coisa tão especial, tão preciosa que isso, pelo menos isso soa para nós. E é uma realidade isso. Isso não é uma história, isso não é uma suposição. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler do versículo 6 até o 13. Isaías, capítulo 55, do versículo 6 até o 13. Esse foi o versículo que nós colocamos na abertura, que diz: busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Chamem, clamem melhor por ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos não são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, da boca do Senhor, não é da minha aqui, tá? Que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Querido Deus, nós queremos entregar essa palavra em tuas mãos e te pedimos que o Senhor nos dê entendimento para entender a tua vontade. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Esse texto é a sequência dos versículos do 1 até o 5. Eu falei há 2 estudos atrás, onde o texto fala sobre a fonte de água viva. O chamado do Senhor que diz: vinde a mim, que eu sou a fonte de água viva, porque quem crer em mim, do seu interior fluirão fontes de água viva. E, em resumo, o profeta fala sobre a salvação de Jesus, que nesse tempo era o Messias que iria vir como testemunho para todas as nações. E hoje eu quero dar continuidade a partir do versículo 6, que diz: busquem ao Senhor. Ele não está dizendo busque um profeta, busque um sacerdote, busque os profetas falsos, ou busquem os espíritas. No Velho Testamento eles falavam os agorreiros na época, né? Busque aqui, busque ali, busque qualquer coisa. Ele está direcionando a busca. Busquem ao Senhor. E esta é a busca que o povo deveria fazer. E na época essa mensagem era para o povo que saiu do cativeiro da Babilônia, mas hoje essa mensagem é para nós. Ela tem a mesma importância. Buscar o Senhor não é buscar alguém que está perdido. Eu vou buscá-lo, eu vou encontrá-lo, eu vou procurá-lo. Mas buscar o Senhor indica compromisso de vir ou de ir a alguém que se sabe que está ali. O Senhor estava ali por isso. E o profeta Isaías diz: buscai ao Senhor. Não é algo que vocês não conhecem, que não tem relacionamento, né? Buscar o Senhor é buscar o Deus de Israel,
que estava disponível para ser encontrado. O buscai aqui não é uma forma desprezada. O buscai aqui é buscar com interesse, buscar com dedicação, com humildade, com sinceridade. Não é buscar ao Senhor como uma coisa que você perdeu. É diferente. Buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, nos remete a uma urgência, um tempo limitado de oportunidade, é um tempo de longanimidade da paciência do Senhor. O tempo da paciência do Senhor está ativa, indicando a graça da salvação. E muitas pessoas acham que o Senhor vai estar sempre disponível, né? Não é bem assim. Esta disponibilidade de encontrar o Senhor, ela não deveria ser desprezada de forma nenhuma. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que esse aviso? Esse é um aviso, né? Porque a porta da oportunidade pode fechar a qualquer momento. Por isso que hoje é o dia da salvação. Esse é o momento que o Senhor se deixará achar, porque está oferecendo por graça a salvação. No momento que a morte nos alcança, em Provérbio, tem um versículo que diz, no lado que a árvore cair, aí ela ficará, né? Morreu, acabou a oportunidade. Teve sua chance? Sim, teve a chance. Por que não aproveitou? Né? Também pode não morrer, pode dar um chilique, né, na cabeça e a pessoa vai perder totalmente a consciência e ficar vegetando aí, né, meses, às vezes anos, sem a capacidade de crer na mensagem que Cristo morreu na cruz para levar os nossos pecados. Então, hoje, a graça e a misericórdia permitem que o homem busque, que o encontre. E um dia o homem não vai mais encontrar o Senhor. Ele não vai mais encontrar. Nós temos um exemplo muito claro isso. A parábola do Lázaro e o homem rico. Os dois viviam aqui. E os dois morreram. E aí aconteceu um fato interessante. Vamos abrir lá em Lucas. Lucas capítulo 17. Está aí o relato todo, o capítulo 16, parte dele, mas eu vou ler só o versículo 27, 28 e 29. E ele respondeu, ou melhor, o rico disse, então eu te suplico, pai, mande Lázaro ir à casa do meu pai, lá na terra, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de quê? De tormento. Alguns dizem que o inferno não existe. Tá? Um lugar de tormento. Versículo 29. Abraão aqui representa Deus, tá? Respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Moisés e os profetas significa o quê? Eles têm a Bíblia, que a leiam, que a ouçam o que a Bíblia diz. É isso que quer dizer na realidade para o nosso tempo hoje. Então, o tempo de invocar o Senhor para esse homem rico tinha passado. Acabou-se. Ele não tinha mais oportunidade de invocar o Senhor. Ele teve toda a oportunidade de invocar e de buscar o Senhor. O tempo de buscar o Senhor para esse homem tinha passado, porque o Senhor não estava mais disponível. Vamos fazer uma pequena aplicação aqui para nós. Eu sei que não existe essas pessoas, não é o caso aqui de ninguém aqui na Aliança, né? Mas quais são as suas prioridades? Profissão, casamento, para quem é casado, filhos, estabilidade financeira, cursos e outros mais, né? E a pergunta é, e Deus? Não, Deus não está nas minhas prioridades, pelo menos por enquanto não. Deus pode ser, mas não agora. O perigo é a troca do principal pelo secundário. Troca-se Deus por qualquer outra coisa. Não que não seja importante esses pontos que falei aqui. Claro que são, né? Mas quando eles são colocados por primeiro
E no lugar de Deus, há um problema sério em relação a isso. O texto diz, buscai o Senhor, mas qual é o método? Qual é o caminho de buscar o Senhor? Há um método de buscar o Senhor? Claro que sim, há um método. João 14, vocês conhecem o versículo, capítulo 6, que diz o quê? Respondeu Jesus, eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Né? Então João está mostrando o caminho de buscar o Senhor. Pelo seu Filho Jesus Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele não mente, e eu sou a vida. Já o profeta Jeremias mostra a forma, lá no Velho Testamento, eu repito, a forma de buscar o Senhor. Jeremias 29:13 diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarão de vez em quando. É isso? Quando tiver vontade. É isso? Me procurarem de todo o coração. Algumas traduções dizem buscarem, ou quando me buscarem de todo o coração. Ou seja, quando a prioridade da vida, da nossa vida é Cristo. Então a gente busca Ele, né? E o versículo 6, ele continua, né, do 55 Isaías, invocai-o ou clamem por Ele enquanto está perto. Então, além dele se deixar encontrar, Ele é um Deus que está disponível, Ele está perto. E essa palavra da disponibilidade já havia sido predita ainda antes por Joel. Joel capítulo 2, versículo 32 diz, olha o que diz aí. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aí, tá? Até esse versículo. Repare que Isaías falou isso. Joel falou isso. Pedro no Novo Testamento falou isso em Atos. Paulo falou isso em Romanos. Todos eles usaram o mesmo texto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aonde eu entro no Novo Testamento sobre o que foi predito em Isaías e Joel no Velho Testamento? Por exemplo, em Romanos, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 11, 12, 13, como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então Paulo está dizendo que não há distinção entre judeus e gregos. Quem são os gregos? Os gentios. Quem são os gentios? Você e eu. Nós somos gentios. Não há distinção entre judeu que cria e o gentio que crê. O judeu cria, né, antes da vinda de Cristo. E nós cremos, ou seja, eu e você, se nós invocarmos o nome do Senhor, nós temos o mesmo acesso que tinha aquele povo no Velho Testamento. O que significa invocar? O que é invocar o nome do Senhor? Invocar significa orar, falar com Ele, falar com sinceridade. Apresentar diante dele, apresentar a Deus tudo pela oração, pela súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. É o que fala lá em Filipenses, né? Acho que é Filipenses 4:6. Isso é invocar. Invocar é falar com o Pai, em nome de Jesus, sinceramente. Não é uma oração treinada, decorada, né? Às vezes eu uso o nobismo ligado, eu uso um pouco da situação, como eu vim do catolicismo, a maioria vem, né? Rezam o terço, eu sempre pergunto, quando você está na 25ª Ave Maria, você está pensando no quê? Menos lá na Ave Maria, está pensando nos problemas de amanhã, pensando em qualquer coisa. Então a nossa oração não deve ser assim. A nossa oração deve ser sincera diante de Deus, feita com sinceridade. Para isso precisa a nossa ação de nossa parte. Deus não vai estar disponível para sempre para você que não crê. É duro ouvir isso, mas se tem alguém aqui que não crê, essa é a realidade.
Eu não sei se há alguém aqui que não crê em Cristo Jesus. Ele não vai estar sempre disponível para você. Talvez não dê tempo para você. As pessoas dizem, eu vou aproveitar a vida. Depois eu vou procurar Jesus, depois eu me converto. Você sabe se vai dar tempo? Para você que já aceitou Jesus, para você que é convertido, saiba que essa conversão não foi da sua vontade, mas foi o Espírito Santo atuando na sua vida, o Espírito Santo convencendo você. Se você é convertido em Cristo Jesus e não tem vontade de ler a Bíblia, desanimado, se você não tem interesse de ler, não tem interesse em orar, não tem vontade de vir aqui nas celebrações, sente um cansaço físico, como eu passei por isso, e ainda de vez em quando passo. Por isso que antes eu falei, quando às vezes você precisa de oração, não é porque você está doente ou porque você está com uma situação grave, não. Às vezes é um cansaço físico que você sente. Ora para Deus. Você não consegue vencer sozinho, pede para a gente aqui, vamos orar junto, né? Clame ajuda ao Senhor. Sim, clame em ter interesse em ler a Bíblia, interesse pelo Evangelho, interesse em orar, né? Senhor, me ajuda. Às vezes, Senhor, me ajuda a trocar o WhatsApp, né? Pela tua palavra. Então, invoca-o. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Ele está perto para quem o busca. Versículo 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau abandone os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Do que o texto está falando aqui? Ele continua falando de arrependimento, de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. O texto está falando de renovação de caráter, renovação da mente, renovação do coração. O iníquo deixa o seu caminho e o perverso deixa os seus pensamentos e dá meia volta, converta-se ao Senhor. Quando o arrependimento for verdadeiro, ele atinge a raiz. Que é o que é a raiz? É o coração. Quantas vezes nós oramos e a resposta não vem? Vontade de orar, às vezes não tem. Desanima. Você está sendo sincero para a confissão do seu pecado a Deus? Pensa nisso. Porque o arrependimento não tem erro. Tá? Ele atinge em cheio o nosso coração. Aí a mudança de mente. Que diz, não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, deixar o mau caminho, maus pensamentos aqui nesse texto é afastar-se, é abandoná-los para não mais voltar atrás. Não negocie o pecado. Não negocie o pecado. Se você negociar com o pecado, você vai perder. Você vai perder. Não tenha erro nenhum. Por isso que há momentos que às vezes a gente não tem vontade de orar. E às vezes a gente ora, a oração não vem. Tá? Examina lá no fundo o que é que está te atrapalhando. Deita lá no sofá, te estira no sofá. Às vezes um momento de adorar a Deus é o silêncio. É dizer, Deus, fala comigo, o que é que me separa de ti, da minha intimidade contigo? Olha o que diz em Provérbios, capítulo 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera. Esse é um princípio espiritual. Esse é um princípio que você pode aplicar na questão financeira, tá? Na questão material, né? Então não é só espiritual. Esse é um princípio que tem várias formas de ser aplicado. Mas quem esconde os seus pecados não prospera, né? E olha o que Davi falou no Salmos 32, versículo 3 e o 5. Enquanto
eu mantinha escondidos os meus pecados. O meu corpo definhava de tanto gemer. E o 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Até aí. E esse é o processo. Essa é a forma, tá? Me buscareis, me achareis quando me buscar de todo o coração. O Senhor é a fonte da água viva e não uma cisterna rota ou rachada, né? Jeremias mostra a diferença da fonte de água viva e da cisterna rota. Jeremias 2, capítulo 13, diz o Senhor aí: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, que é Deus, né? A fonte de água viva, abandonaram a ele, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas. Algumas traduções dizem rachada, outras traduções dizem cisternas rotas, que não retêm água. O que isso significa? Essa é a palavra, essa é a pura verdade do povo que abandona Deus. Um manancial, Deus é um manancial de água viva. Para buscar o quê? Para buscar satisfação, defender seus interesses, suas causas, em coisas mundanas, passageiras, heresias, né? E prazeres do mundo, que não consegue suprir a sede espiritual que leva à frustração, ao invés de uma vida eterna que só Cristo pode oferecer. Versículo 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso mostra a distância que há entre a mente de Deus e a mente do homem. E o que isso quer dizer? Por exemplo, que qualquer ideia que eu tenha como receber a salvação, essa ideia vai estar errada, porque é a ideia minha. Por isso que muitos rejeitam a salvação pela graça, porque não faz sentido. Imagina, eu fui doutrinado, eu fui ensinado que, desde pequeno, que tudo que eu tenho, tudo que é por mérito, eu tenho que fazer por merecer. A sabedoria humana faz isso. Nada é de graça nesse mundo. A gente sempre acha que tem que pagar alguma coisa, tem que fazer, tem que ser, tem que fazer, tem que. Senão a gente não merece. Nós somos doutrinados, ensinados assim. Nas coisas de Deus, Deus está dando de graça o bem maior que é ao ser humano, que o ser humano pode receber, que é Cristo. E às vezes o ser humano não quer Cristo. Por isso que o inferno é justo. Por isso que o inferno é justo. A chapa é quente 24 horas. Em Cristo estão escondidos todos os segredos e mistérios e todas as bênçãos celestiais reservadas para nós no céu, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Eu não sei, eu comentei um pouquinho antes aqui, será que eu creio num Deus pequeno? Como é que você crê em Deus? Na minha vida cristã, quando eu conheci a Cristo, eu já imaginei Deus lá no altar, no trono dele, não altar, talvez um Deus enorme, um tamanho de 5, 6 pessoas, um Deus grandão. Outras vezes pensei, será que Deus é um Deus poderoso e tal? Eu não sei o que se passa na sua cabeça, mas para mim passou várias coisas até eu aprender. Tanto que um dia eu estava orando e essa pessoa que eu estava orando com ela, há anos atrás, eu estava entrando na fé, conhecendo a Cristo, e eu orei assim, que Deus é grande. Sabe o que ele me disse? Você está limitando Deus. Porque você está dizendo que Deus é grande. Deus é muito mais que grande. Deus é poderosíssimo. Vocês têm alguma ideia? Vamos ver o que a Bíblia diz. Só para ter uma ideia de quem é Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz em Isaías capítulo 40. Versículo 12 até o 15 diz: Quem
mediu as águas aqui está se referindo, não é ao nosso Rio da Santa, tá? Está se referindo aos oceanos, os mares. Quem mediu os mares na concha da mão ou com a palma, e com a palma definiu os limites dos céus. Até aqui teria que o suficiente, né? Quem mediu as águas na concha da mão ou com a palma da mão, né? A palma definiu os limites dos céus. A semana passada, referente a esse estudo, eu estava lavando a louça, tá? Lá em casa eu tenho que lavar a louça de vez em quando para mim pagar a comida. Brincadeira. Estava com a torneira aberta, eu fiz a concha assim. Eu fiz a concha e tentei medir quanta água cabia na concha da minha mão. E a minha surpresa é que um copo pequeno, menos que a metade que cabe aqui. Deus mede os oceanos com a concha da mão dele. Dá para você ter uma dimensão do poder de Deus? O que te diz isso? Tem mais. Quem jamais calculou o peso da terra, ou passou os montes, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Eu não sei nem o meu peso, mais ou menos eu sei. Mas Deus conhece o peso da terra? Versículo 13, quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro, a quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como pó que resta no balde para ele. As ilhas não passam de um grão de areia. Se eu fizer algum comentário, eu estrago isso aqui. Dá para você ter uma dimensão de quem é Deus? Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que clama, buscai ao Senhor, invocai-o enquanto está perto. Este é o nosso Deus. Quando nós tentamos responder algumas dessas perguntas, vimos que não temos capacidade nenhuma para resposta, né, para respondê-las. E os homens costumam julgar e medir Deus por si. E muitos pensam que não pode ser reconciliado com Deus. Por exemplo, no fim do estudo do abismo de Gado, a maioria de vocês todos conhecem o abismo de Gado, né? Pessoas já me disseram o seguinte: Zé, eu sou muito ruim para aceitar a Cristo. Eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali, eu preciso deixar de fumar, parar isso, parar aquilo. E essas pessoas trazem para si mesmo tudo o que elas precisam resolver para depois crer em Cristo. Aí você diz para ela, como eu já disse para algumas, você vem do jeito que você está. O Senhor vai trabalhar contigo depois. O Senhor vai dizer o que você tem que mudar. O Senhor vai te limpar. Não, eu preciso fazer alguma coisa porque isso se chama justiça própria. Isso é achar que Deus não é poderoso o suficiente para resolver o meu problema de perdoar o meu pecado. Porque o nosso problema com Deus é um só, é o pecado. E Deus já resolveu isso na cruz. Ele precisa primeiro se perdoar, resolver o problema humano, para depois ele achar que Deus vai aceitá-lo melhor. Não é assim. Porque se fosse assim, nenhum de nós estaríamos salvos, porque todos nós estamos na mesma situação. Muitos, na sua compreensão, acham que Deus age dessa forma. E outros tentam manipular Deus. Dizem como ele deve fazer, quando ele deve fazer e de que forma ele deve fazer. Gente, isso é um absurdo. Tá? Deus está muito longe de ser manipulado pelo homem, e é o que o texto diz, né? Apesar dessa distância, ele está pronto para perdoar. Perdoar que tipo de pecado? Todos. Quantos?
Todos. Todos? Todos. Será que são todos? E aquele pecado de estimação, aquele que ninguém sabe, só eu sei. Todos nós temos um pecadinho de estimação guardado, né? Talvez mais do que um. Deus está pronto para perdoar também. Cristo se manifestou para perdoar todos os pecados, para aqueles que creem em Cristo como único e suficiente Salvador. Então o amor de Deus foi tão grande que deu seu Filho para morrer na cruz por pessoas como eu e como você. Jesus sofreu na cruz para pagar pecados de homens que o rejeitaram. E ainda o rejeitam. Jesus já concedeu esse perdão gratuitamente para essas pessoas. É só essas pessoas entenderem e querer. Vamos lá, vamos trabalhar mais, porque senão... Versículo 10 e 11, vamos de 2 em 2 agora para terminar. Diz, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir sementes para o semeador e pão para o que comer. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, da boca de Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aqui nós temos 2 pontos, tá? Podemos ver 2 pontos. O que isso significa? Primeiro, mostra a soberania de Deus de mandar chuva e neve no tempo dele e na proporção que ele quer. Para qual objetivo? O objetivo é produzir comida, alimentos, mas também nós temos visto em algumas situações para trazer disciplina ao homem. Por exemplo, no dilúvio. Mas tudo isso está debaixo da soberania, debaixo do controle de Deus. A função da chuva é trazer vida e a função da palavra é a mesma. Nenhuma delas falha. Mas do que o texto está falando? O texto está falando de arrependimento. A chuva produz alimento e a palavra de Deus produz arrependimento. Por exemplo, qual a mensagem de João Batista quando Jesus estava vindo, antes de ir para a cruz, no começo do ministério dele? João Batista falou que arrependei-vos. Quando Jesus veio, qual a mensagem? Arrependei-vos. Qual é a mensagem dos apóstolos? Arrependei-vos. Qual é a nossa mensagem quando falamos de Jesus para as pessoas? Arrependei-vos. Da mesma forma que a chuva produz alimento, a mesma forma a palavra de Deus produz arrependimento. Se a palavra de Deus não traz arrependimento, opa, tem alguma coisa errada. O Senhor causa, Ele produz arrependimento e traz os pecadores para casa. Para casa onde? Para Ele mesmo. Vinde a mim as águas, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviareis. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O arrependimento é o meio para entrar no banquete oferecido aos que não têm dinheiro e nem como comprar, né? Se trata de uma compra que já foi feita, que já foi paga, ou seja, se trata do plano da salvação feita por Cristo Jesus pelo seu precioso sangue, que foi a primeira parte do texto que nós vimos há dois estudos que eu dei atrás, 2 meses atrás, do capítulo 1 até o versículo 5. Quem não tinha dinheiro para comprar, para entrar nesse banquete? Eu e você, né? Por quê? Porque estamos mortos. Nós não tínhamos nada e ainda não temos nada para oferecer em troca da nossa salvação. Isso é graça. Isso é graça. Se você tirar a graça do cristianismo, ele se torna uma religião como qualquer outra. Qual é a diferença das outras religiões para com o cristianismo? Graça. Graça. Foi feito de graça, foi oferecido de graça, gratuitamente foi oferecido àquele que não merecia nada. Nós fomos comprados de graça.
Por isso que eu tenho prazer e insisto em falar sobre a graça. Eu falei que tinha 2 pontos. O segundo ponto, eu fiquei na dúvida de colocar, porque ele é um pouco duro, mas é uma realidade. O segundo ponto, a palavra que saiu da boca de Deus, que está sendo lida aqui hoje, por exemplo, né, nessa noite, não da minha boca, né, mas da Bíblia, o que sai da Bíblia é a palavra de Deus. Se alguém diz para você que a Bíblia contém a palavra de Deus, que tem muitos falando por aí, esquece. A Bíblia é a palavra de Deus. Não se engane. Afirma isso para qualquer herege que diz isso para você. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é viva. Ok? A mesma palavra que pode salvar o pecador perdido que crê em Jesus como o seu Salvador e se arrepende dos seus pecados, porque se reconhece pecador e necessitado, essa mesma palavra que salva você no exato momento em que você crê, essa é a mesma palavra que irá condenar aqueles que não creem em Jesus. Por isso que ela não volta vazia, ou seja, no final do versículo, ela atingirá o propósito para o qual a enviei. Por que nós temos que falar de Jesus? Às vezes a gente fala de Jesus, a gente se preocupa para que a pessoa aceite Jesus, se converta. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é falar de Jesus e quem convence é o Espírito Santo. Se a pessoa ela rejeita Jesus, é isso que vai acontecer. Um dia ela não pode chegar na frente de Deus e ela dizer, nunca ninguém me falou, porque a palavra teve o seu propósito. Por isso que nós temos livre-arbítrio de fazer escolha. Versículo 12 e 13. Vamos lá para terminar. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão, ou melhor, louvarão ou cantarão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro e em vez de roseira brava crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. A primeira ideia aqui é a saída do povo que esteve escravizado na Babilônia, né? Estava voltando para o Egito. Mas a segunda ideia, a mais principal, a que interessa a nós, é a maior alegria, a libertação que o Messias traria futuramente quando ele se manifestasse. Qual a diferença entre o povo antes de Cristo e nós depois de Cristo? Como eles foram salvos e como que nós estamos sendo salvos? Pela fé. Eles viviam pela fé, em nós pela fé. Por exemplo, se você ler em Hebreus 11, você vai ver que Noé foi salvo pela fé. Moisés foi salvo pela fé. Abraão foi salvo pela fé. Sara foi salvo pela fé. Rabi, pela fé. Como é que funciona? Eles criam no Messias, que é Jesus que viria, tá? E nós cremos no Messias, Jesus que veio. Eles não viram o Messias. Nós também, nós não vimos Cristo fisicamente. Mas, João diz, nós tocamos em Jesus fisicamente. Eu não tive esse privilégio e vocês também não, mas nós cremos por quê? Olha o que diz João, capítulo 3, versículo 17. Olha ali, ó. Versículo 16 a gente sabe de cor, né? 17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. De que mundo o apóstolo João está falando aqui? São todas as pessoas do mundo? Não. São aquelas que João 6,37 diz. Ó, o que diz aí? Todo, começa com todo, aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quem são esses? São aqueles que foram chamados, predestinados, eleitos antes da fundação do mundo. São esses que virão
Eu creio que você está nessa relação. Chamados para serem salvos. Esse é o mundo. Quando uma pessoa nasce de novo, ou se converte a Cristo, há uma grande alegria, um grande contentamento dentro dela. Eu sei porque eu passei por isso. Eu passei por essa experiência. Há júbilo, há satisfação. Por isso que Jesus diz, quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. O que é rios de água viva? É a palavra de Deus que sai do seu coração, do seu interior, para levar o Evangelho para as pessoas, para que elas busquem ao Senhor. Ninguém consegue tirar a alegria daquele que estava morto e foi dado vivo a ele. Foi dado vida a ele. Para encerrar, no final do versículo 13, termina com uma promessa que diz, no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseira brava crescerá a murta. O que eu quero pegar é esse final aqui. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. O que será para o Senhor, por nome, um sinal eterno que nunca se apagará? Eu li numa outra tradução corrigida, aqui, não na NVI. O que será para o Senhor, por nome, um sinal eterno que nunca se apagará? Trazendo isso para o Novo Testamento, lá nos Evangelhos, para aquele que crê em Jesus, Jesus nos fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é a marca registrada. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Essa marca que será para o Senhor, por nome, um sinal eterno que nunca se apagará. Tem outro versículo que diz, ninguém as arrebatará, ninguém as tirará, ninguém as arrancará das minhas mãos. Isso quer dizer que a salvação que você recebe, ou recebeu, quando você crê em Jesus como seu Salvador, ela é eterna, perfeita, imutável e jamais será tirada. Portanto, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está disponível para que possamos alcançá-lo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Nós vimos o quanto o Senhor nos ama e que algo precioso, o Teu Filho morrer na cruz, pagar os nossos pecados, derramar um sangue vivo e inocente para pagar os nossos pecados. Jesus, muito, muito obrigado. Nós não merecíamos isso, mas o Senhor fez isso por amor a nós. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nos ajude, ó Deus. Nos ajude a buscar-te a Ti, poder andar contigo, ouvir a Tua voz, ouvir a voz do Espírito Santo. E que a nossa vida seja para a Tua honra, seja para a Tua glória. E por isso nós te agradecemos e te louvamos. Muito obrigado, Deus. Abençoa cada um que está aqui, ó Deus. Abençoa cada pessoa com a sua questão. Às vezes há pessoas aqui com necessidades, com pressão na vida, com tribulação. Senhor, tenha misericórdia delas, atua sobre elas, abençoa elas, ó Deus. Senhor, que cada uma possa colocar em Tuas mãos, ó Deus, a necessidade que cada um tem, especialmente a necessidade espiritual, mas também as necessidades do dia a dia. Senhor, ouve a voz de cada um aqui, a necessidade que cada um tem, ó Deus, especialmente quanto ao Senhor. Te peço que o Senhor abençoe cada um, ó Pai. E eu te dou graças a Ti por isso, em nome de Jesus. Amém?